Relatos de pessoas que foram abduzidas por aliens são recorrentes e sempre geram muita discussão. Eles estariam tentando descobrir como nosso corpo funciona ou os relatos que existem são apenas histórias inventadas? Linda Cortilli, cujo nome verdadeiro é Linda Napolitano, relata vários casos de contatos com alienígenas e muitos eventos estranhos em sua vida. E para alguns deles, ela apresenta evidências que podem ser analisadas. Por um lado, existem múltiplas testemunhas do caso, e nenhuma delas voltou atrás em seus relatos, nos quase 30 anos depois do incidente. Isto torna uma farsa bastante improvável. Por outro lado, o relato é estranho, com alegações igualmente bizarras, ocorridas quando o incidente tornou-se de conhecimento público. Inclusive, alguns aspectos deste caso parecem surgidas em páginas de ficção. Buddy Hopkins possui renome internacional na investigação de OVNIs e casos de contato com seus tripulantes, tanto que é autor conhecido de vários livros sobre o assunto. Foi lendo uma destas obras que Linda Cortilli percebeu a possibilidade de ter sido vítima de um experimento alienígena. E hoje vamos de polêmica então aqui no canal Fenômeno, abordando o caso Linda Cortilli. Vamos mostrar os prós e os contras do caso, algumas informações que estão surgindo, através do documentário do Netflix, e informações que aparentemente rebatem algumas declarações desse documentário. Esse caso ele é extremamente extenso, é muito cheio de informações, reviravoltas, e tem alguns aspectos surreais desse caso que parecem vindo de páginas de um livro de ficção. Então, é um caso que foge um pouquinho do padrão típico de um caso ufológico. Então, alguns ufólogos consideram o caso como sendo real e outros como sendo uma fraude, e ele está em debate até hoje. Mas antes de a gente ver esse conteúdo de hoje, já deixa seu likezinho, e se você não é inscrito, aproveita e se inscreve agora e ative o sininho para receber as notificações e ficar sempre atualizado quando novos vídeos com essa temática surgirem aqui no canal. E agora que você já deixou seu likezinho, já se inscreveu aqui no canal, vamos para o nosso conteúdo de hoje. O primeiro contato de Linda com Hopkins aconteceu em abril de 1989, quando ela mandou uma carta para ele relatando uma saliência que havia surgido em seu nariz, 13 anos antes. Na época, intrigada, ela procurou tratamento médico para essa saliência, sendo então informada que aquilo era resultado de uma intervenção cirúrgica. Mas ela não tinha feito cirurgia anterior que pudesse explicar aquela protuberância. Após a leitura de um dos livros de Bud, Linda concluiu que aquilo poderia ter se originado em um contato com alienígenas e o procurou para analisar o caso. Alguns meses depois, Linda telefonou para Buddy Hopkins, apresentando um relato extraordinário. Segundo ela, na madrugada de 30 de novembro de 1989, teria acordado com a presença de 3 pequenos seres humanoides, do tipo Grey, que a levitaram e a retiraram do apartamento através da janela, levando-a para a borda de um disco voador que pairava acima do prédio. Já dentro do veículo alienígena, ela foi levada para uma sala semelhante ao de um hospital, onde passou por diversos exames realizados pelos estranhos seres. As lembranças após entrar no objeto são muito nebulosas, e por isso buscou o auxílio de Buddy Hopkins para relembrar plenamente o episódio. Buddy utilizou hipnose regressiva para resgatar as memórias mais profundas de Linda Cortilli. E nessa regressão sob estado hipnótico, Cortilli descreveu um exame médico realizado por seus abdutores. Eles têm instrumentos. Havia um instrumento em particular que era marrom, fino e prateado, com uma ponta quadrada. Não era quadrada, era retangular. E usaram essa coisa nos meus braços, ombros, aí colocaram de lado e pegaram um outro instrumento. Parecia um instrumento de dentista, só que um pouco maior.
Em seguida, os abdutores focaram sua atenção nas narinas da abduzida. Abra os olhos um pouquinho. Não quero abrir os olhos completamente. Consigo ver o que estão usando em mim e estão tirando esse instrumento comprido, com uma bola na ponta, e o colocam do lado de cada narina, mas estão mais interessados no lado direito do meu nariz. Enfiam o instrumento todo na minha narina, do lado direito. Após os exames, ela foi levada de volta para seu apartamento, sendo deixada na cama, onde ela recobrou a consciência. Aqui vemos o prédio e a janela por onde Linda Cortilli teria saído em sua abdução de 30 de novembro de 1989. Esse poderia ser mais um relato de abdução, mas o seu grande diferencial está no que aconteceu vários meses após a história ser divulgada. Em fevereiro de 1991, Buddy Hopkins recebeu uma correspondência assinada por dois homens, que se apresentaram como Richard e Dan, que afirmavam ter visto uma mulher flutuando até uma nave que planava ao lado de um edifício. Inicialmente, se apresentaram como policiais de Nova York e teriam visto Linda Cortilli flutuar pela janela, escoltada por 3 aliens, até entrar no disco voador, que logo partiu. Houve uma troca de correspondências e depois ficou-se sabendo que os dois agentes eram, na verdade, seguranças do secretário-geral da ONU, na época, Javier Pérez de Cuellar, e por esta razão não podiam se expor, e haviam esperado por alguns meses até fazer contato com o ufólogo. Richard e Dan declararam que estavam transportando o secretário-geral da ONU e o carro em que estavam repentinamente parou, abaixo da passagem subterrânea da FDR Drive, e perceberam que acima de um prédio de apartamentos, em frente à ponte do Brooklyn, havia um enorme OVNI em forma de disco. Eles teriam visto, incrédulos, uma mulher flutuando, seguida por 3 criaturas, e que logo entrou no disco voador. Uma vez a bordo, o objeto desceu em ritmo assustador até o East River, perto do Pier 17. Parte dessas declarações para Buddy foram feitas por correspondência, mas uma fita cassete também foi gravada, e nela eles descreveram como tudo aconteceu. Na madrugada, entre 3 horas e 3 horas e 30, do último dia de novembro de 1989, meu parceiro e eu estávamos parados em nosso carro, disfarçados, debaixo do viaduto da FDR Drive, na South Street, perto da Catherine Sleep, observando o local e vi um brilho avermelhado. Olhei através do para-brisa, para ver de onde estava vindo o brilho. Lá estava um objeto, de forma oval, pairando sobre o prédio de apartamentos, 2 ou 3 quarteirões adiante de onde estávamos parados. Não sabemos de onde tinha vindo, aconteceu rápido demais. Suas luzes passaram de um brilhante laranja avermelhado para um azul esbranquiçado, e se originavam da parte de baixo. Na lateral do aparelho, próximo do topo, mais acima da borda mais saliente do disco, consegui ver janelas retangulares horizontais em volta do objeto. Na borda do objeto, na parte mais saliente do disco, havia luzes verdes rotativas, girando, enquanto o aparelho permanecia parado, simplesmente flutuando acima do prédio. Afastou-se do prédio e baixou diante da janela de um apartamento, umas 2 janelas abaixo. Gritei para o meu parceiro, que estava sentado atrás do volante do carro. Ele estava tão perplexo quanto eu. Era como esses objetos de ficção científica, dos quais costumávamos rir, há muitos anos atrás, quando apareciam na TV. Então, rapidamente, abri o porta-luvas, para pegar o binóculo. Uma menina, ou mulher, vestindo uma camisola branca comprida, saiu pela janela, na posição fetal. Agora estava lá, de pé, em pleno ar, no meio do raio de luz. Ela parecia um anjo ou uma boneca de árvore de Natal. Então, as luzes da parte de baixo do objeto diminuíram um pouco, e ficamos observando. Com o binóculo, pude observar as 3 criaturas mais feias que já vi. Não sei o que eram. Não eram seres humanos. Suas cabeças eram desproporcionais. Cabeças muito grandes e sem cabelos. Os olhos eram muito grandes, enormes. Um deles estava acima dela, em pleno ar, e os outros 2, embaixo dela. Esses patifes estavam levando ar para a nave. Lentamente, eles foram subindo no meio da luz. Ela tinha sido içada rapidamente. Havia sumido, eles a haviam levado. A luz azul esbranquiçada virou um brilho laranja avermelhado. 0 objeto elevou-se acima do prédio, veio velozmente na nossa direção e acima de nós.
Deve ter voado por cima da FDR Drive, embaixo de onde estávamos parados. Nós viramos, e o vimos mergulhar no rio, atrás de nós, atrás da Brooklyn Bridge, não muito longe do Pier 17. Aparentemente, a dupla também tinha ligações aparentes com a CIA, e o seu comportamento questionável nos meses que se seguiram apenas acrescentaria outra dimensão de intriga bizarra a todo o caso. Poucas semanas depois, os dois agentes fizeram uma visita a Linda Cortilli, questionando sobre sua experiência. Com o passar do tempo, os dois começaram a apresentar comportamentos irracionais, e Dan acreditava que Linda tinha adquirido poderes sobrenaturais após sua abdução. No final de abril de 1991, os dois homens sequestraram Linda Cortilli, literalmente arrastando-a para dentro de um carro, enquanto ela caminhava pela rua. Eles a interrogaram durante várias horas, acusando-a de ter algum envolvimento nos acontecimentos. Eles a libertariam sem danos, mas a experiência deixou Linda Cortilli abalada. 6 meses depois, ocorreu um novo acontecimento ainda mais enervante. Desta vez, Dan a sequestrou, levando-a para um local desconhecido, em Long Beach. Convencido de que ela poderia representar algum tipo de ameaça, ela acabou escapando da propriedade, mas Dan a recapturou novamente na praia. Neste momento, Richard chegou ao local, impedindo que Dan a afogasse no mar. Ele dominou e sedou seu parceiro e levou Linda de volta para Manhattan. Linda Cortilli nunca mais viu Dan depois desse episódio. E cerca de um mês depois deste segundo sequestro, Richard a informou que Dan estava perigosamente obcecado por ela e acabou sendo internado em um hospital psiquiátrico. Não parece estar claro o paradeiro de Dan ou de Richard hoje. O que parece estranho é que Buddy Hopkins nunca encontrou ou conheceu os dois homens pessoalmente. Mais ou menos na mesma época em que esses acontecimentos bizarros se desenrolaram, outras testemunhas entraram em contato com Hopkins. E talvez uma das mais notáveis tenha sido Janet Kimball. Ela relatou que seu carro havia parado na ponte do Brooklyn na madrugada de 30 de novembro de 1989 e dali pôde observar o disco voador pairando sobre o prédio. Numa quarta-feira à noite, 29 de novembro de 1989, fui à festa do meu patrão, no Brooklyn. A festa atravessou as primeiras horas da quinta-feira, 30 de novembro. Atravessei com o carro a ponto do Brooklyn, para pegar a FDR Drive e de lá, seguir para casa. Atravessei mais da metade da ponte, quando o carro foi parando até morrer. Fiquei aborrecida. Eram quase 3 da madrugada e eu queria chegar em casa. Vi as luzes dos meus faróis diminuindo e se apagarem. Nenhuma luz do carro funcionava, depois disso. Estava muito escuro na ponte. Fiquei morta de medo, pois não havia como alguém ver meu carro parado. Mas as luzes dos outros carros também diminuíam e eles paravam atrás de mim. Não conseguia entender a coincidência. Com o canto do olho direito, através do para-brisa do lado do passageiro, achei estar vendo um objeto em chamas, em Manhattan. O que é interessante aqui é o segundo relato de problemas repentinos em um veículo. Embora existam algumas discrepâncias em relação aos relatos de Dan e Richard, Kimball também descreveu uma parada repentina do seu veículo. E como os pesquisadores de OVNIs sabem, este é um detalhe comum em muitos casos de contato imediato. Outra coincidência é o efeito eletromagnético produzindo falha em sistemas elétricos da região. Kimball também relatou o processo de abdução de Linda Cortilli. Eles saíram por uma janela, um após o outro. Havia luz suficiente para milhares de pessoas assistirem o que estava acontecendo. Aposto que milhares de pessoas, em outras áreas da cidade, viram o que aconteceu. Foi então que percebi que eram 4 crianças de pé em pleno ar. Sim, no ar. Enquanto observava, podia ouvir os gritos de pessoas nos carros atrás de mim. Eram gritos de horror. O movimento seguinte deles foi quando se aproximaram do aparelho. Então, rapidamente, entraram no objeto, pela parte de baixo, e desapareceram. O aparelho se elevou rapidamente sobre o prédio e voou para longe, numa velocidade rápida. Uma velocidade que eu nunca tinha visto antes. Segundo ela, na época ela acreditava ter sido testemunha de algumas filmagens de efeitos especiais para um filme. Ao saber do encontro de Cortilli, ela finalmente sentiu a necessidade de divulgar seu avistamento. Ian Spence é outra testemunha dos eventos daquela noite.
No artigo O Dia em que Manhattan Parou, ela relatou que estava nos escritórios do prédio do New York Post e, junto com vários outros, testemunhou os acontecimentos à medida que desenrolavam. Com o passar dos anos, outras testemunhas da abdução foram surgindo, e ao todo, 23 pessoas teriam visto o sequestro de pontos diferentes de Manhattan, descrevendo basicamente a mesma coisa, com poucas diferenças em cada depoimento, conferindo ao caso um elevado grau de credibilidade. Apesar disso, muitos céticos acreditam que alguns relatos são bons demais para serem verdade. Segundo eles, se a abdução fosse real, o acontecimento teria sido presenciado por muito mais gente que trabalha na madrugada, na região onde Linda Curtilli morava. É difícil saber o que pensar do caso de Linda Curtilli e do incidente da ponte do Brooklyn. Embora Hopkins seja certamente um pesquisador genuíno e hábil, há aqueles que acreditam que Curtilli fabricou partes da história. E uma das mais ferrenhas críticas deste caso foi Carol Haney, ex-esposa de Buddy Hopkins. Existe uma característica interessante que aparece tanto em casos envolvendo OVNIs e abduções, quanto em eventos paranormais. Embora não seja algo rotineiro, há muitos casos de relatos em que existe uma experiência genuína que posteriormente vem acompanhada de meias-verdades, exageros e mentiras descaradas. É a chamada Síndrome do Contatado. Alguns sugerem que após a onda de publicidade, atenção e às vezes recompensa financeira, algumas pessoas rapidamente inventam novos relatos para se manterem em evidência. Há muitas perguntas óbvias não respondidas e que levantam dúvidas imediatas sobre a credibilidade deste caso. O mais sério problema é o das 3 supostas testemunhas principais, Richard, Dan e o secretário-geral da ONU, Pérez de Cuellar, e o fato de não terem sido entrevistadas cara a cara por Buddy Hopkins. Richard e Dan supostamente se encontraram com Linda, escreveram cartas a Hopkins e fizeram uma gravação com depoimento em fita cassete. Apesar disso, se recusaram a falar diretamente com o Buddy Hopkins. Segundo alguns críticos do caso, nenhuma evidência concreta confirma se Richard e Dan realmente existiram. Entretanto, Linda e Buddy Hopkins conseguiram uma fotografia que seria de Dan. Céticos levantam questionamentos importantes sobre os personagens citados. Quem era o médico que fez as radiografias de Linda Curtilli? Por que não há um relatório formal disponível? Dada a natureza alarmante do resultado, por que não foi feito um exame imediatamente? Linda apenas disse que o médico estava nervoso demais e não quis falar sobre a radiografia. Um ponto interessante em relação à observação de Richard, Dan e do secretário Pérez de Cuellar refere-se ao protocolo de deslocamento de autoridades. Segundo tal protocolo, existem pontos de verificação monitorados pelos agentes de segurança. Assim, quando uma autoridade precisa fazer um determinado deslocamento, o trajeto será monitorado em tempo real. Se o comboio deixar de passar no próximo ponto de verificação no horário previsto, então a equipe de segurança entra em alerta e verifica o problema. No caso do transporte do secretário naquela noite, havia vários desses pontos de verificação. Se o veículo parou repentinamente por alguns minutos na FDR Drive, então houve algum atraso na verificação, mas aparentemente não houve registros de alerta nas equipes envolvidas. Em 2024, a Netflix lançou um documentário sobre o caso, intitulado The Manhattan Alien Abduction. O documentário apresenta entrevistas com diversas pessoas e análise de Carol Haney, ex-esposa de Buddy Hopkins. Muitos dos entrevistados sentiram-se enganados pelos produtores do documentário, pois eles teriam omitido importantes trechos de suas entrevistas e detalhes importantes do caso, colocando apenas um viés negacionista ao caso e dando uma grande ênfase às declarações de Haney. Muitos que assistiram o documentário descrevem que foi uma produção voltada a uma mulher amargurada com sentimento de vingança, que tenta a todo custo derrubar o caso. Em função disso, Linda Curtilli abriu um processo na Justiça dos Estados Unidos contra a Netflix. Em sua ação na Suprema Corte de Nova York, ela alega que a Netflix e a Top Hat Productions permitiram que Carol Haney, ex-esposa de Hopkins, desempenhasse um papel de especialista cética e amargurada na narrativa, colocando sua credibilidade em xeque. Linda afirma que isso pode destruir sua reputação como uma pessoa honesta e decente. A pesquisa do caso de Linda Curtilli começou em 1989, e apenas em 1994 Hopkins conheceu Carol Haney, que se tornou então sua terceira esposa, no ano de 1996. Eles compartilharam um fascínio mútuo por histórias de abdução alienígena,
E de acordo com Haney, a possibilidade de que pessoas na Terra podem ter sido semeadas aqui por seres altamente avançados. Os dois chegaram a escrever um livro, que foi publicado em 2003. Eles foram casados por 10 anos, e após a separação, Buddy Hopkins assumiu um relacionamento com a jornalista e ufóloga Leslie Kean. No começo, Haney considerou Linda Cortilli confiável, e elas se tornaram amigas. Haney alega que acompanhou o trabalho de Hopkins com Cortilli, e conforme ela declarou no documentário, ela pensou que eles tinham se deparado com um caso de abdução importante e de alta credibilidade. Essa declaração de Haney é um tanto estranha, pois o relato da abdução em Manhattan começou a ser investigado em abril de 1989. Buddy só conheceu Carol Haney em 1994, conforme ela mesma declarou em um artigo escrito por ela em um periódico. No documentário, Haney disse que viu seu então marido hipnotizar várias pessoas como parte de seu trabalho, e disse que Cortilli não se comportava da maneira que a maioria das pessoas se comporta sob hipnose. E ela disse que Linda Cortilli imitava outras pessoas que tinham sido hipnotizadas de propósito. Em meio às investigações, Buddy Hopkins recebeu cartas que ele diz serem de Richard Dunn, Pérez de Cuellar e Janet Kimball. Haney, no documentário, questionou os relatos de Cortilli sobre esses homens e argumentou que Cortilli teria escrito as cartas atribuídas a essas pessoas. Haney trabalhou com um especialista forense na esperança de provar que a caligrafia entre as cartas dela e a dos homens era virtualmente idêntica. Mas segundo declarações do próprio Buddy Hopkins, feitas poucos meses antes do seu falecimento, existem muitas diferenças entre várias letras e números nas duas escassas amostras que Haney apresenta em suas tentativas de desacreditar Linda Cortilli e desmascarar seu caso. Um exame mais aprofundado, feito por pesquisadores experientes e pelo grafólogo Roger Rubin, que Haney entrevistou diante das câmeras, mostra que não é possível estabelecer que os escritores são a mesma pessoa, com base em uma apresentação que foi considerada fraca. O pesquisador ufológico Don Ledger comentou a respeito no UFO Updates, de 7 de março de 2011, em resposta às críticas de Carol Haney. O que vi não me convenceu, Carol. Na verdade, se alguma coisa eu questiono é o seu especialista. Você tem os dois Buddy Hopkins diferentes escritos em cada caso. E não só na minha opinião, os Hs ou dois Ss não combinavam, mas letras idênticas nos nomes a antes ou depois não chegavam nem perto de combinar. BTW, um caso forense recente aqui no Canadá, envolvendo o testemunho de um médico especialista onde basicamente ele mentiu, resultou em cerca de 30 pessoas condenadas injustamente ao longo de um período de cerca de 20 anos. Alguns dos quais passaram uma década ou mais na prisão por algo que não fizeram. Ele não era especialista e desde então perdeu sua licença para exercer a advocacia. No entanto, por algum motivo, não foi acusado de dar falso testemunho. Meu conselho, encontre mais 3 ou 4 especialistas para chegar à mesma opinião. Uma análise mais aprofundada foi feita nas cartas. Nessa análise, levou-se em conta a grafia, linguagem utilizada, formas de expressão, erros ortográficos e tipo de escrita. E essa análise revelou diferenças significativas para cada autor. A análise das cartas datilografadas levou em conta aspectos como origem, marcas, recuos, erros ortográficos, papel utilizado, pronomes de tratamento e também os dados de postagens, incluindo o local de onde foi enviado. Esta análise indicou que cada um dos autores seriam realmente pessoas diferentes. Mesmo a suposta carta do secretário da ONU revelou detalhes curiosos. A forma de expressão do autor da carta é de estilo britânico, e Pérez de Cuellar é peruano de nascimento, mas morou na Inglaterra por um longo tempo. Estes pequenos detalhes percebidos nessas análises deram certeza aos investigadores de que eles foram realmente escritas pelas testemunhas centrais do caso. Linda Cortilli parece confiante quando fala em público, mas quando você a ouve falar mais de uma vez, percebe-se que ela só diz as mesmas poucas coisas em cada aparição. E embora seu relato, independentemente de ser real ou não, seja conhecido publicamente, existem informações que são desconhecidas da maioria das pessoas. O livro de Buddy Hopkins não aborda o impacto que o relato teve sobre o casamento de Linda Cortilli. Steve, marido de Cortilli, não havia lido o livro sobre o caso, como forma de autopreservação, possivelmente para não se afetar com possíveis revelações desagradáveis. Porém, ele soube da boca da própria Linda que Richard, a testemunha da abdução, estava apaixonado por ela e que ela tinha um pequeno sentimento por ele.
Essa revelação teve um impacto no relacionamento. Ela também declarou-se aliviada quando o ex-secretário da ONU, Pérez de Cuellar, negou publicamente ter testemunhado o incidente. Estas posições públicas de Linda Cortilli não batem muito com o perfil de um farsante. Se ela está forjando este caso, como alegou Carol Haney, como poderia forjar detalhes tão precisos de aspectos que não poderiam ser conhecidos por ela, como da vida e estilos de escrita de Pérez de Cuellar? E o que dizer das 23 testemunhas que já surgiram corroborando o caso? Pense em quem teria que estar envolvido. No mínimo Linda, seu filho Johnny, um ator interpretando Richard, na fita que Buddy Hopkins recebeu, uma atriz interpretando Janet Kimball e atores interpretando as demais testemunhas que Buddy Hopkins entrevistou. Não apenas isso, pois também existem as cartas manuscritas e datilografadas. Estas são inconclusivas, pois existem estudos apontando farsa, mas também existem estudos apontando a sua veracidade. Se for uma farsa, envolveria alguém com muita habilidade para forjá-las. E onde está a evidência ou prova incontestável de farsa? Segundo estudiosos envolvidos no caso, não há nenhum problema. A farsa, por mais complexa que seja, deixa rastros. Os céticos têm o direito de pedir evidências de que o caso é real. Então por que os defensores de sua legitimidade, ou nesse caso as pessoas neutras, não poderiam pedir provas de que não é? Tal prova não existe. Não há nada conclusivo de nenhum dos lados do caso Linda Cortilli. E até os céticos terão que conviver com isso. Muito bem, então aí você conheceu muitos detalhes aí sobre o caso Linda Cortilli, cujo nome verdadeiro é Linda Napolitano. Mas nós utilizamos o nome Linda Cortilli, que é utilizado no livro do Buddy Hopkins. Este aqui, testemunho oficial que você encontra em alguns sebos por aí. É um livro muito bom, que dá uns detalhes muito aprofundados sobre esse incidente ufológico. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou deste caso? Deixe seu comentário aqui na seção de comentários do vídeo. Eu aproveito para convidar você a se inscrever aqui no canal e também se tornar membro. Se tornando membro aqui no canal, você tem acesso a conteúdos exclusivos que apenas os membros do canal têm acesso. E assim a gente fica por aqui. Continue nos acompanhando. Continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente. Abraço para vocês e até!